Olá, como vão vocês? Bom, essa vai ser a última aula da série de aulas do sistema cardiovascular e eu gostaria de fechar então essas aulas ainda falando do controle da pressão arterial sistêmica, mas de fato fazendo um resumo do controle neural e do controle endócrino da pressão arterial. Né? Nós já havíamos falado basicamente em termos de controle rápido da pressão, o controle via baroreflexo, que é um controle, portanto, neural autonômico, mediado pelo sistema nervoso autônomo, simpático parasimpático. E por fim nós falamos na última aula sobre o controle endócrino mediado pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então vamos fazer um resumo nessa lâmina aqui, nesse esquema do livro de farmacologia básica e clínica do Katsungo, que eu acho que apresenta muito bem então essa inter-relação entre os sistemas rápido, neural, autonômico, de regulação, via baroreflexo, e o sistema hormonal, né, via controle mediado pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, a variável a ser controlada é a pressão arterial sistêmica, tá? Que é sensoriada, então, em nível vascular, através dos barorreceptores, localizados, como foi falado nas aulas anteriores, os barorreceptores localizados nas grandes artérias, aorta e carótida, nas paredes das grandes artérias. Por outro lado, né, nós temos sensores de fluxo e de pressão nos rins, que de fato são as próprias células secretoras de renina que sentem o nível de perfusão renal do rim. Né? E à medida que fazem esse sensoriamento, produzem maior ou menor e secretam maior ou menor quantidade da enzima renina. Também devemos chamar a atenção que nos rins há sensores de cloreto de sódio, né, na mácula densa, como foi falado na última parte, no túbulo distal, junto ali às células secretoras de renina, no aparelho justoglomerular, essas células da mácula densa sensoriam então níveis de cloreto de sódio, e isso também é outro fator que vai influenciar na liberação de renina. Mas vamos então falar primeiramente da regulação rápida, né? Apesar que ambas vão se iniciar a partir de variações da pressão arterial, ou para baixo ou para cima, né? Permitindo então a homeostasia, o controle homeostático da pressão, ou seja, a manutenção da pressão numa média, mesmo que flutuando ao longo do tempo, mas tendência de manter numa média ao longo do tempo. Controle rápido através do sistema nervoso autônomo, através de barorreceptores, baroreflexo, e controle de médio e longo prazo através do sistema endócrino, né, renina, angiotensina, aldosterona. Então, à medida que há variação de pressão, né, os barorreceptores nas grandes artérias sentem essa variação de pressão. Isso é informado e levado através de vias nervosas aferentes até os centros vasomotores, né, localizados no bulbo, na região bulbar. E isso vai então modular uma ativação ou inibição do sistema nervoso autônomo, dos componentes simpáticos, nervos simpáticos e parasimpáticos. Sabemos que os órgãos efetores de controle rápido serão o coração e os vasos periféricos, né? Portanto, nós podemos agora tentar contextualizar isso, por exemplo, numa queda de pressão arterial, há sensoriamento, há uma diminuição da atividade elétrica dos barorreceptores, né, das vias barorreceptores para o centro vasomotor, em função do menor estiramento das grandes artérias, que ocorre quando há uma queda de pressão. Essa menor ativação dos barorreceptores vai ser sentida, portanto, e integrado o sinal na região bulbar, em núcleos de regulação cardiovascular,
E isso vai ter como reflexo, então, uma resposta de ativação do sistema nervoso simpático sobre o coração e vasos e inibição do sistema parasimpático sobre o coração. Sabemos que o parasimpático, os vasos são basicamente desprovidos, né, de inervação parasimpática, né, então o grande alvo de uma maior ou menor ativação parasimpática é o coração. E nesse caso, numa queda de pressão, onde a resposta deverá aumentar a pressão, né, o parasimpático é inibido, né, e essa inibição do parasimpático influencia basicamente no nodo sinoatrial do coração, diminuindo então a inibição que o parasimpático, através do vago, faz sobre o ritmo nodal. Então vai diminuir a inibição, vai diminuir, portanto, o freio sobre o ritmo, a autorritmicidade cardíaca. À medida que isso ocorre, obviamente teremos um aumento da frequência cardíaca. E isso auxilia, tem um efeito sobre o débito cardíaco, tendendo a elevá-lo para regular a pressão arterial. Por outro lado, né, já que o parasimpático é inibido, o simpático é ativado, e isso potencializa então esse efeito cronotrópico positivo sobre o coração, elevando a frequência cardíaca. Também o simpático, ele principalmente inerva as fibras do miocárdio ventricular, aumentando, portanto, a força de contração, a ejeção sistólica, e juntamente com o aumento da frequência cardíaca, tende a elevar o débito cardíaco e a pressão arterial. Por outro lado, também o simpático inerva os vasos periféricos, tanto veias quanto arteríolas, artérias, né? E sabemos que a principal ação simpática sobre os vasos sanguíneos periféricos, principalmente da pele e vísceras, através do estímulo alfa-adrenérgico, alfa-1, é a vasoconstrição. Então, a vasoconstrição, promovida por uma ativação simpática, irá aumentar a resistência vascular periférica, e isso contribui para a elevação da pressão. E em termos de veias, né, sistema venoso, a venoconstrição, promovida pelo sistema nervoso simpático, ela contribui, portanto, para um aumento do tônus venoso, o que empurra mais sangue em direção ao coração, né, diminuindo a capacitância venosa, aumenta o retorno venoso, auxilia a aumentar e, portanto, o enchimento cardíaco, né, diastólico final, e a contratibilidade do coração, através da lei de Frank-Starling, né, baseado nessa lei de Frank-Starling, nós sabemos que um aumento do retorno venoso, um aumento do enchimento diastólico final, promove um aumento da contratibilidade do coração, da ejeção sistólica, contribuindo para o aumento do débito cardíaco e aumento da pressão arterial. Então esse é um resumo do que nós vimos em nível de barorreflexo, que é um reflexo rápido, que responde rapidamente, momento a momento, minuto a minuto, a variações de pressão. Né? Ao contrário, também podemos, só citando rapidamente, que um aumento da pressão arterial, né, além do ponto médio, irá então ativar eletricamente barorreceptores, isso é integrado no centro vasomotor, e daí nós vamos ter uma inibição do simpático, o que vai diminuir, né, a atividade cardíaca, diminui a contratibilidade, diminui a frequência, por diminuição então do simpático, os vasos tendem a relaxar, a resistência vascular periférica tende a cair, o tônus venoso então tende a diminuir, aumentando a capacitância venosa e diminuindo o retorno venoso. Tudo isso então contribui para a elevação do débito cardíaco e a diminuição do débito cardíaco, né, e da resistência vascular. Então, dilatação venosa, dilatação arteriolar, diminui a resistência vascular periférica, auxilia na queda da pressão, diminui o enchimento cardíaco, tende a ajudar a diminuir a ejeção sistólica e o débito cardíaco, auxiliando então na queda da pressão. O parasimpático, por sua vez, é estimulado e principalmente vai promover uma redução da autorritmicidade cardíaca,
do ritmo cardíaco sobre o nó do SA, diminuindo a frequência cardíaca e auxiliando na queda do débito cardíaco e da pressão arterial. Devemos lembrar também, tá, agora fazendo o elo com o sistema de regulação endócrino, que ocorre, né, exatamente por estar associado à estimulação e liberação de hormônios. Isso não ocorre de forma rápida, mas lenta, né? Devemos lembrar que à medida que ocorre alterações de pressão, também esse sistema é ativado ou inibido, tá? E o próprio sistema nervoso simpático, à medida que ele é ativado, né, ou inibido por variações de pressão, nós vamos ter um reflexo também na secreção da renina. Por quê? Porque as células secretoras de renina também apresentam receptores e são inervadas por terminações nervosas simpáticas e apresentam receptores beta-adrenérgicos, né, o mesmo que a gente encontra no miocárdio, né, receptores beta-1. Então, por exemplo, numa queda de pressão, onde nós temos uma ativação simpática via barorreflexo, né, esse aumento da atividade elétrica simpática, né, do influxo simpático, irá elevar a secreção de renina por estímulo direto das células secretoras de renina. Mas também devemos lembrar que quedas da pressão, independente do simpático, influenciam a liberação de renina, porque uma queda da pressão tende a diminuir o fluxo e a pressão renal. E isso, né, as próprias células secretoras de renina são sensores de pressão. Então, essa queda de pressão renal contribui de forma importante também para a liberação de renina. Tá? O outro fator, como eu tinha dito no início, é a queda de cloreto de sódio, né, que ocorre também, normalmente associada à queda de pressão arterial. Né? A queda da filtração do cloreto de sódio contribui também para o aumento de renina. Certo? Então, a queda da pressão, nós sabemos que vai ativar o sistema nervoso simpático em curto prazo, tendendo a acelerar o coração e contrair os vasos. Né? Isso também contribui para a liberação de renina, juntamente com a própria queda de pressão sobre os rins. Né? E o aumento de renina vai aumentar os níveis da angiotensina. Primeiro a angiotensina 1 e depois ela é convertida, né, em angiotensina 2 pela ECA, que é uma enzima constitutiva. Né? Então, o passo-chave de regulação do sistema é a maior ou menor liberação de renina. Então, quando aumentamos renina, aumentamos a angiotensina 1 e 2. Sabemos que a própria angiotensina, então, ela tem um potente efeito, poderíamos botar uma flechinha aqui em direção à resistência vascular, ela tem um potente efeito sobre o aumento da resistência vascular, auxiliando, em médio prazo, ao aumento da pressão arterial à medida que os níveis de angiotensina aumentam. Não é? Por outro lado, a angiotensina estimula a liberação de aldosterona suprarrenal. E a aldosterona é um hormônio que regula a reabsorção de sódio. Ela também tem um efeito sobre a liberação de ADH, que é outro hormônio que atua no rim, então aumentando a reabsorção de água. Então, o aumento da reabsorção de sódio contribui, facilita para a reabsorção de água, cria um ambiente osmótico favorável para isso, e isso tende a aumentar, então, volume, ou pelo menos a preservar o volume, aumentar o enchimento venoso, a pressão venosa central, aumentar o retorno venoso, tende a aumentar o enchimento cardíaco e, portanto, a ejeção sistólica, contribuindo para a elevação do débito cardíaco e para, portanto, a elevação da pressão. Então, observem que a ação da angiotensina, uma ação direta sobre os vasos, vasoconstrição, né, poderíamos dizer em médio prazo, né, auxilia de forma muito importante a elevação da pressão, juntamente com a retenção de água através da aldosterona e do ADH, o que também, né, facilita esse aumento, né, proporciona também esse efeito contrário, né, tendendo a aumentar a pressão, já que o efeito inicial foi a queda de pressão. Ao contrário seria verdadeiro, né, à medida que a pressão sobe, né, os níveis de renina caem, a pressão renal aumenta, os níveis de renina caem, a atividade simpática diminui, isso contribui também para cair os níveis de renina, diminui a angiotensina, o efeito vasoconstritor dela sobre os vasos diminui,
tendendo a relaxar e cair a resistência vascular periférica, o que então proporciona, né, uma queda da pressão arterial ou auxilia então na retroalimentação negativa, no sentido que o efeito inicial foi aumentar, né, e o relaxamento dos vasos será diminuir a pressão arterial. Da mesma forma, há menos retenção de líquido, só de água, formando uma urina mais diluída, reduzindo o volume, auxiliando na queda do retorno venoso, da ejeção sistólica e do débito cardíaco. Ok? Então, só gostaria de mostrar, por fim, né, coisas que já falamos de forma separada nas últimas partes, né, do sistema cardiovascular, que eu apresentei para vocês, mas aqui então mostrando a alça de retroalimentação negativa. É uma retroalimentação negativa, né, porque há uma tendência então de reverter o estímulo inicial, né? Então, tanto autonômica, por via rápida, quanto endócrina, por via intermediária, né? Retroalimentação negativa é sempre aquela resposta, aquele reflexo que tende a reverter então o estímulo inicial. Isso ocorre aqui, à medida que a pressão tende a cair, esses dois sistemas, rápido e intermediário e lento, né? Esses dois sistemas, neuronal e endócrino, tendem a reverter isso. Então, se a pressão está caindo, vai tender a fazer com que a pressão suba. E à medida que a pressão suba, eles tendem a produzir um efeito inverso, né? Tudo no sentido de manter em homeostasia a nossa pressão arterial e, por consequência, o fluxo de sangue nos diferentes tecidos. Certo? Era isso por hoje, então. Espero que tenham gostado da série de aulas sobre o sistema cardiovascular. Qualquer dúvidas, perguntas, comentários, por favor, coloquem aí, isso vai ser muito importante para essa retroalimentação, né, para esse feedback. Tá? Então, um grande abraço, até a próxima.